Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Então, galera, acompanha aqui comigo, ó. A aula de hoje, significação contextual de palavras e expressões. Na verdade, é algo que cai no edital do CESP sempre. Normalmente eles colocam apenas significação de palavras. Mas aí é óbvio que se a gente está trabalhando a significação das palavras, a gente depende de um contexto. Por isso que eu coloco assim no título. Afinal de contas, determinada palavra, ela pode adquirir diversas nuances dependendo do contexto. E o CESP trabalha muito isso, essa seleção vocabular diante de valores semânticos. Então agora a gente vai cair para dentro para observar qual é o conceito para a gente poder trabalhar. Depois a gente vai para a questão propriamente dita. E aí vocês vão perceber que algumas questões são até tranquilas. Outras, eu vou te falar, são bem sutis e são capazes de derrubar até o candidato mais bem preparado. Talvez até professores de língua portuguesa, se tiverem de fazer aquela questão ali, né, assim, de surpresa, né, de forma muito rápida. Então, se o cara não olhar com calma, até o cara muito bem preparado vai errar. Então, vem aqui comigo, ó. Significação das palavras. Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias. Sinônimos, e aí a gente tem as palavras que possuem significados próximos, são chamadas de sinônimos. Então, vamos lá. Você já deve saber que tem, pelo menos, o contrário disso. Daqui a pouco a gente vai ver que são os chamados antônimos. Então, peraí, ó. Quando eu falo em sinônimos, eu tenho palavras aproximadas. Então, a gente tem aqui, ó, lar, casa, moradia, residência, longe, distante, delicioso, saboroso, carro, automóvel e por aí vai. Agora, observe que o sentido dessas palavras são próximos, mas não são exatamente equivalentes. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, uma palavra que significa exatamente a mesma coisa que outra. Verdade seja logo dita, em língua portuguesa não existe sinônimo perfeito. Como assim, Sidney? Tá maluco? Não, estou falando sério. O que existe, na verdade, são palavras aproximadas semanticamente, dentro do mesmo campo semântico, mas que, se fossem perfeitas, não teria nem necessidade de ter uma outra palavra. Essa é a verdade. Então, acompanhe aqui comigo um exemplozinho clássico para a gente poder entender. Ó. Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar. Tá vendo? É impossível eu falar assim. Eu vou ter de falar que eu comprei uma nova casa. Então, o uso de palavras sinônimas pode ser de grande utilidade nos processos de retomada de elementos que interrelacionam as partes do texto. Ou seja, quando a gente aprende o processo de coesão textual, a gente aprende que dentro de um texto escrito, a gente tem de evitar o tempo todo a repetição. Então, na fala, na oralidade, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo e ninguém vai estranhar. Agora, na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Então, basicamente, eu tenho substantivos e, normalmente, o primeiro elemento que a gente usa para evitar a repetição do substantivo é o elemento que trabalha em prol deste nome, que é o pronome. Tanto é que, em questões de coesão textual, a gente trabalha muito o pronome relativo, o pronome demonstrativo e o pronome pessoal oblíquo átono, o famoso POA. Agora, eu não preciso evitar a repetição do substantivo apenas através dos pronomes. Eu posso evitar a repetição dos substantivos com outros substantivos. E é aí que a gente entra nas palavras sinônimas. Então, é mais uma vez um processo de coesão textual, esse processo de substituição, que pode ser utilizado numa questão de coesão, pode ser utilizado numa questão apenas de significação de palavras e pode ser utilizado até numa questão de reescritura de frase. Afinal de contas, reescritura de frase pode cobrar qualquer coisa e se a ideia é realmente brincar com um candidato altamente preparado, ele vai trabalhar com valores semânticos. Então vamos lá, ó.
Já falamos dos sinônimos que estão ali, ó, no mesmo campo semântico, são palavras aproximadas de sentido. E agora nós vamos falar dos antônimos, que é o contrário, possuem significados opostos, contrários. Então, eu tenho o mal e o bem, a ausência, a presença, o fraco e o forte, o claro e o escuro, o subir e o descer, o cheio e o vazio, o possível e o impossível. E, além dos sinônimos e dos antônimos, a gente pode trabalhar a concepção da polissemia. Então, vamos lá. Resumo da ópera. Sinônimo são palavras de significado aproximado, vulgarmente falando, de igual sentido. Antônimos são palavras de significados opostos. Polissemia. Poli vem de muito, semia vem de ideia, de semântica, de sentido. Então, polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tende a apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos que aparece. Veja alguns exemplos das palavras polissêmicas. Primeira, cabo. Eu tenho um posto militar, eu tenho o cabo, sei lá, da Boa Esperança, que é um acidente geográfico, eu tenho o cabo da vassoura, eu tenho o cabo da faca. Então, caramba, ela pode ser utilizada em várias situações de sentidos e concepções diferentes. Agora, branco, eu tenho... Banco, perdão, né? Branco não, né? Banco, eu tenho instituição comercial financeira e tenho também o assento. E manga, eu tenho parte da roupa, a manga aqui, ó, da camisa, e eu tenho a fruta. Detalhe, se a gente remeter isso a um valor geográfico, pensando até na variação linguística, no Nordeste, quando o cara fala, você está mangando, para de mangar, né? Então, ele está trabalhando o verbo mangar, já é uma zoação, alguma coisa assim do tipo. Mas, eu tenho manga blusa, e manga fruta. Assim como a gente pode estender isso para a palavra vela, por exemplo, tem a vela de cera, que é a vela para acender, tem a vela que é o cara que está ali do lado do casal de namorados, perturbando, né? Tá sobrando, é uma vela. A gente pode pegar a palavra cera. A palavra cera tem a cera de encerar o chão, tem a cera da abelha, tem o goleiro, quando demora para bater o tiro de meta, ele está fazendo cera. Então, tudo isso é o quê? É uma concepção polissêmica, ou seja, vários sentidos. Uma palavra em determinadas, diversas situações com significação completamente diferente. Beleza? Então, vamos lá. Agora que a gente já tem a noção que tem o sinônimo, o antônimo e a estrutura polissêmica, a gente vai cair para dentro das questões. Essa aula de hoje é uma aulinha rápida, tranquila, leve, beleza? Então, são as questões que vão fazer a maior diferença hoje no que nós estamos estudando. Então, vem aqui comigo, ó. Ora, se o campo se encontra mais perto do natural, pode ser associado à paz, à inocência, à virtude. A cidade, então, por sua vez, seria a expressão de barbárie. E isso deriva do entrelaçamento de significados que podem ser atribuídos aos qualificativos, ou seja, aos polos, a depender do sentido que lhes atribui ou ao sentimento a eles associado, ou ainda ao que está momentaneamente sendo entrevisto. Aí vem o comando da questão. Mantém-se a correção gramatical e o sentido original do texto ao se substituir podem ser atribuídos aos qualificativos por atribuem aos qualificativos. Então tá aqui, ó. Isso deriva do entrelaçamento de significados que podem ser atribuídos aos qualificativos. E aí ele diz, ou seja, aos polos, a depender do sentido, blá, blá, blá. Então ele está dizendo que dá para substituir essa estrutura por atribuem aos qualificativos. Pensa comigo, na hora que eu digo podem ser atribuídos, eu estou, na verdade, trabalhando uma ideia de possibilidade.
Eu não estou dando uma certeza. Podem ser atribuídos, não é algo certo. Agora, quando eu digo que o entrelaçamento de significados atribuem aos qualificativos, eu agora estou dando uma ideia de certeza. Se eu trabalho em uma estrutura com a ideia de possibilidade e na outra com a ideia de certeza, caramba, eu não posso substituir. Então, essa questão aqui, número 1, ela está errada. Então, pode anotar aí, ó, questão 1, questão errada. Vamos para a questão 2 agora. Questão 2 está assim, ó. O acesso equitativo a uma rica e diversificada gama de expressões culturais provenientes de todo o mundo e o acesso das culturas aos meios de expressão e de difusão constituem importantes elementos para a valorização da diversidade cultural e o incentivo ao entendimento mútuo. Com referência ao texto acima, julgue os itens a seguir. A substituição de equitativo por equinânime mantém a correção gramatical e as ideias originais do período. Vamos lá. O acesso equitativo a uma rica e diversificada gama de expressões culturais. Galera, quando a gente bota equitativo, equi vem de igual. Então, é como se eu falasse o acesso igual, o acesso justo, o acesso a todos, né, praticamente, a uma rica e diversificada gama de expressões culturais. Então, é um acesso igual para todo mundo, é um acesso justo. Agora eu boto assim, ó, equânime. É a mesma coisa que equitativo. Ou seja, equânime é um sinônimo de equitativo. Então, eu poderia colocar o acesso equinânime a uma rica e diversificada gama de expressões culturais. Seria a mesma coisa, um acesso justo, um acesso igual, ou seja, um acesso à cultura para todo mundo. Então, a questão 2 é uma questão que está correta, beleza? Vamos para a questão número 3. Questão número 3 está assim, ó. A crise financeira mundial, desencadeada no último trimestre de 2008 e que se estendeu ao ano seguinte, contribui muito para uma forte mudança do cenário econômico. Aqui para o nosso texto. O texto acima, o período, né, acima, saiu erradinho aqui, um erro de digitação. O período acima poderia ser reescrito sem prejuízo semântico ao texto e sem erro gramatical da seguinte forma. Então, vamos lá. Eu quero trocar isso por isso. É uma questão de reescritura. Então, vamos lá. Vamos ver. A crise financeira mundial desencadeada no último trimestre. Então, provavelmente vamos trabalhar aqui. Vamos ver. A ocorrência de uma crise... Então, a ocorrência, crise desencadeada. Então, vamos lá. A ocorrência de uma crise financeira mundial nos últimos 3 meses do ano de 2008. Opa! Nos últimos 3 meses do ano de 2008. Quando o camarada diz no último trimestre, são os últimos 3 meses. Beleza, tranquilo. E que se estendeu ao ano seguinte, ou seja, ao ano de 2009. Aí ele diz aqui... e sua extensão ao longo de 2009. Opa, tranquilo. Aí ele coloca aqui, ó, constituíram fator preponderante na transfiguração do panorama econômico então vigente. Então vamos lá, vamos voltar ali em cima. A crise financeira mundial desencadeada no último trimestre de 2008 e que se estendeu ao ano seguinte, no caso 2009, contribuiu e muito para uma forte mudança no cenário econômico. Então vamos lá, vou voltar aqui mais uma vez.
Ele diz aqui, a ocorrência de uma crise financeira mundial nos últimos 3 meses do ano de 2008 e sua extensão ao longo de 2009 constituíram um fator preponderante na transfiguração, ou seja, transfigurar é mudança, do panorama, cenário econômico então vigente. Ou seja, no cenário econômico de então. Então, meu companheiro, por incrível que pareça, questão perfeita. Qual é o bizu aqui, para a gente poder jogar? O bizu é que o camarada trabalhou com elementos temporais. Então, era observar realmente se fazia sentido aquele trimestre com os 3 meses e a concepção das palavrinhas aqui, ó, da mudança e da transfiguração e do cenário para o panorama econômico. Ou seja, é só ficar ligado nas expressões chaves. É claro que se tivesse alguma alteração a gente ia acabar percebendo aqui, mas não foi o caso. Então a questão 3, ela está perfeita, porque realmente dá para reescrever a frase desta forma. Tranquilo? Vamos lá? Então questão 3, questão correta. Vamos para a questão 4. Ó, marca um asterisco aí no teu material na questão 4. A questão 4, ela é uma questão muito sutil. Então, o camarada que não está muito atento, ele vai errar. Olha só. Não previu que o desenvolvimento capitalista chegasse à sua atual etapa de globalização e de capitais voláteis especulativos que, sem controle, entram e saem de diferentes países, gerando instabilidade permanente nas economias periféricas. Aí vem o comando da questão. Preservam-se a correção gramatical e o sentido original do texto ao substituir sem controle por aleatoriamente. E aí chegou um ponto-chave da aula. Quando você pensa em aleatoriamente, é um processo que não tem muita lógica, é um processo randômico. Você está aqui, ó, por exemplo, vamos pegar uma aula de processo de formação de palavras. Quando a gente diz que existe uma derivação prefixal e sufixal, é diferente de uma derivação parassintética. Ambas têm o acréscimo tanto do prefixo quanto do sufixo, mas a prefixal e sufixal têm um processo aleatório. Isso significa que eu não sei quem entra primeiro, se foi o prefixo, se foi o sufixo, se foi o sufixo ou se foi o prefixo. E não faz a menor diferença. Isso significa que elas são os elementos, né, tanto prefixo quanto sufixo, independentes. Então isso significa que eu posso retirar um e o outro continuar ali, a palavra continua existindo. Posso retirar o outro e a palavra continua existindo. Exemplo, deslealdade. Eu tiro o prefixo des, lealdade existe. Eu tiro o sufixo dade, desleal existe. Agora, o que seria uma derivação parassintética? Quando eu coloco o prefixo e sufixo de forma simultânea. Eu chapo ao mesmo tempo na palavra. Pá! Então isso significa que tem independência. Não dá para eu tirar nem o prefixo, nem o sufixo, que a palavra deixa de existir. Exemplo, entardecer. Não dá para tirar o prefixo em, porque não existe tardecer. Não dá para tirar o sufixo ecer, porque não existe entarde. Então é assim que funciona. Aí na hora que você pensa, porra, então aleatoriamente é a mesma coisa que sem controle. Aí você vem e marca certo. Só que aí, olha como é importante conhecer a concepção da significação das palavras divididas em sinônimos e antônimos. Então vamos lá. Quando eu digo que é sem controle, eu vou pensar que é o contrário daquilo que tem controle. Não é? Não é verdade? Aí você vai falar aqui agora, aleatoriamente. O contrário de aleatoriamente é aquilo que tem controle? Não é. Então não tem como. Mas caramba, sem controle não é a mesma coisa que aleatoriamente? Não, não é. É sutil. Aleatoriamente é um processo randômico. Significa que tem ali, ó, um vai entrar, depois vai entrar o outro, mas é uma concepção de sorte.
É randômico, é de sorte. Agora, sem controle, não tem ninguém ali, não tem ninguém fazendo nada. Então não tem um pensamento. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na La Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na La Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na La Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau.